E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho com o nosso amigo Danilo Beirute, autor da primeira graphic novel original da editora Comic Zone, que é o Corso, que tem lançamento marcado para daqui a 2 dias. Olha só, todo mundo que pegou na pré-venda começa a receber a partir do dia 20 de janeiro, tá? E para a gente celebrar essa data histórica aqui, decidi chamar o Danilo para bater um papo comigo. Deixa eu chamar ele aqui sem mais delongas. Opa, e aí, Danilo? Tudo bom? Tudo certo? Tudo ótimo. Como é que você tá? Você tá bonito hoje? Você fez a barba para essa entrevista? Fiz a minha barba de pandemia, né? O visual pandemia. Como é que você tá? Tudo certo. Tudo beleza, né? Cara, primeiro de tudo, é um prazer ter você aqui no Comic Zone. É a primeira vez que a gente fala ao vivo aqui no canal, né? A gente falou tanto aí durante esses últimos meses trabalhando no curso, mas falar na frente das pessoas é diferente, né? Já tô vendo você um pouco mais tímido, viu? Você não é assim. Não, a gente toma um pouquinho de cuidado, né? Quando tem esses vídeos assim que vão correr por aí, você pensa 2 vezes antes de falar, mas... É verdade, é verdade. Eu sou muito bocão, aí eu também tenho que... Estamos ao vivo aqui, vamos... Enfim. Então, Danilo, tem aqui algumas perguntas, tá certo? Muitas delas eu já sei as respostas, porque nesses últimos meses aí que a gente trabalhou junto, a gente aprendeu a se conhecer, né? Mas tem várias coisas que eu queria saber aqui no vídeo, porque coisas que eu queria que o pessoal soubesse, né? Sobretudo sobre o curso, sobre a tua carreira, beleza? Então, primeiro de tudo, eu queria que você se apresentasse. Eu acho muito difícil que as pessoas que assistem aqui o Comic Zone não saibam quem é você, né? Mas sempre tem um desavisado, alguém chegou de paraquedas, então eu queria que você se apresentasse, né? Dissesse quem é Danilo Beirute. Bom, eu sou ex-publicitário, ex-ilustrador de publicidade. 10 anos atrás eu comecei a fazer quadrinhos. Quadrinhos sempre foi a minha paixão, né? Quando era criança ainda achava que eu queria fazer animação, mas depois que eu descobri que animação não é uma pessoa que faz nenhuma animação, né? 200 pessoas têm que fazer uma animação. Aí meio que eu me desencantei um pouco com isso e, enfim. Aí a vida acontece e eu tive algumas tentativas de começar a fazer história em quadrinhos ainda novo. Fui frustrado nessas tentativas. Quadrinhos é uma coisa assim... fazer quadrinhos não é uma boa ideia, assim, não é um custo-benefício muito positivo, assim, sabe? Eu acho que você tem que fazer muito sucesso para positivar isso. Tem muito quadrinista que é quadrinista né? Porque... Acho que a grande maioria, né? Eu acho que sim, ou então pelo menos durante uma época, né? Mesmo em mercados que você tem, assim... por exemplo, mercado europeu, eu acho que tem poucos quadrinistas que se dedicam a vida inteira para ser quadrinista. Tem cara que trabalha durante uma época ele vira ilustrador, uma época ele vai fazer outra coisa. E mesmo assim, os caras das antigas do mercado americano, assim, né, os Will Eisner / Joe Kubert, que são os caras que eles foram muito além de só ser grandes artistas, eles também foram muito... formadores do mercado e basicamente dono de estúdio e os caras eram daqueles assim, você tem que saber fazer tudo. Então, assim, você vai fazer história em quadrinhos, você tem que saber letrar, você tem que saber layoutar, você tem que fazer storyboard para TV, para o cinema, para não sei o que lá, ser polivalente. E de uma forma meio tortinha assim, eu acabei entrando nisso, né? Porque eu trabalhei em agência propaganda, acho que foi uma vantagem para mim, assim, porque a agência tem uma cobrança diária de entrega e tudo mais. Isso eu trouxe um pouco para minha experiência de quadrinhos. Depois eu saí da agência, fui trabalhar como ilustrador, onde você aprende a não ter muito amor pelo seu desenho, porque basicamente você está fazendo para jogar na mão de um diretor de arte que vai pedir para mudar tudo, que daí você vai mudar tudo, vai entregar para ele, vai sair na rua, uma semana depois morreu. Né? E aí, então eu passei por essa curva aí, e depois acabei voltando até para a agência, mas ainda no tempo de ilustrador, eu comecei a fazer o Necronauta, que era um
um fanzine, um gibizinho que eu fazia, chamei uns amigos para escreverem alguns episódios, e eu fazia uma coisa pequena, bem controlada, assim, 8 páginas, e foi a minha estreia nos quadrinhos, né? Você tá ligado? Aí... Só te cortando aqui rapidinho, que eu tenho uns amigos aqui no Canadá que os caras curtiam super-heróis, tá ligado? E daí, toda vez que eu viajava para o Brasil, me lembro, em 2013, né, eu fui pro Brasil e comprei o Necronauta da Zarabatana. Eu não me lembro se era, acho que era o da capa vermelha, que é o primeiro, não é isso? O vermelho é o primeiro. Daí, quando eu voltava, eu comprava assim uns 4. E daí, quando chegava aqui, né, de volta ao trabalho, ó, toma aí, ó, super-herói brasileiro pra vocês conhecerem, ó. Pra mim, porque o Necronauta, pra mim, era o super-herói brasileiro, sabe? Eu sempre curti pra caralho o seu traço. Então, é engraçado, porque para mim o Necronauta meio que entrou nessa coisa assim, não, porque o super-herói, ele tem, lógico, ele tem a pegada do super-herói e tudo mais, mas eu sempre meio que ambicionei mais o Necronauta com uma coisa parecida com o Mad Men, do Michael Red, que era, mas não é, sabe? É uma coisa meio turva, né? Tipo, é um super-herói, mas também tem uma pegada meio EC Comics, uma parada meio alternativa, forte. E tal. Mas acho que é o visual, acho que é a roupa que dá essa aparência de coisa de super-herói, né? Sim, não, tem até uma das capas, quando eu ainda fazia o fanzine, não foi nessa época da Zarabatana, mas ainda antes, quando era bem independente mesmo, que ele tem um disco, né? Que é um disco voador, mini disco voador, basicamente. E aí, é óbvio, né? Você lança o material, aí você vai na internet ver o que estão falando, né? Que é uma experiência infeliz, mas basicamente daí, é o Midnighter com o Capitão América, que não sei o que lá. Mas, enfim, teve essa fase, e aí logo depois eu já comecei. O Cláudio da Zarabatana descobriu o meu trabalho através do Necronauta. É engraçado, né? Porque isso foi a época que eu entrei nesse mundo dos quadrinhos, e aí era a HQ Mix, a Comics, algumas outras comic shops, o mercado ainda estava completamente diferente de hoje, né, cara? Completamente diferente. Era outro mundo, assim, sabe? Era... E acho que ali foi o início de um boom, né? E aí meio que e é engraçado, né? Eu não vejo o pessoal que estava lá naquela época, começando como uma tropicália organizada e um movimento, nem nada. Eu acho que foi assim, foi uma coincidência, porque eu tinha 34 anos, tinha gente muito nova, tinha gente que ainda era gente velha que estava com o material sendo redescoberto, né? Porque e de também repente naquela todo época... mundo ao mesmo tempo chegou e começou a trabalhar com isso. E começou a ter um movimento, uma onda que é engraçado, né? Porque se você falar assim, o mangá japonês ou a banda desenhada francesa / europeia, ou então o fumetti, eles têm um pouco de uma característica, assim, sabe? Eu acho que o fumetti tem uma coisa aquela coisa Tex, mesmo quando é um Dylan Dog, ele tem um pouco aquela pegada do quadrinho tradicional, preto e branco e tudo mais. O quadrinho japonês, apesar de que eu acho que assim, tem pérolas incríveis de quadrinhos japoneses que não se encaixam no que você chama de, né, Naruto / mangá, assim, o olhão e tudo mais. Mas ele tem ali uma certa... Tem umas características agregadoras, né? Cada um dessas escolas aí. E você não vê isso no Brasil? Eu não vejo isso no Brasil. Eu acho que assim, a gente... Por exemplo, o Japão, ele tem uma, assim... Talvez seja o país que tem um leque mais aberto de temas, né? Então, você tem desde um material muito adulto ou muito específico. Esse cara, ele escreve história em quadrinhos porque é o cara que sai e vai visitar restaurante em Tóquio. O Japão tem de tudo, né? Se você consegue pensar no tema, existe. E é assim, não só existe, como é uma coisa muito especializada naquilo, né? Então, do beisebol, do vôlei, do não sei o quê. Então, tem uma agrupação assim. No mercado americano, você tem o comics com Z, né? Que é aquela coisa do underground e tudo mais. E você tem o super-herói. E é meio que são essas duas vertentes, né? Você tem a Marvel, a Fantagraphics, vamos dizer assim. E aí, na Europa também você tem assim as grandes vertentes. Você tem essa aventura histórica, você tem uma ficção científica. E no Brasil, eu acho que assim, a gente pega um pouco de tudo isso, mas não tem uma coisa que você vai falar assim, esse é o legítimo
quadrinho brasileiro, né? Esse é o quadrinho moleque brasileiro que não temos essa coisa assim, né? E talvez seja positivo, não? O fato da gente não ter assim, uma cara muito bem definida significa que a gente é mais polivalente, talvez, e que... Porque eu acho que no Brasil a gente tem, sobretudo hoje, cara, tem quadrinho em todo canto chegando. Tem mangá, aí tem europeu, aí tem americano, sabe? E se você for ver os Estados Unidos, por exemplo, os caras só consomem gibi americano. Sim. O mangá, no Japão também, o pessoal é super refratário a material estrangeiro, né? Na França eu já vejo uma coisa um pouco mais polivalente como no Brasil, né? Então talvez seja essa coisa, né, de tantas influências que façam com que o brasileiro seja um pouco mais, sabe, espalhado nos seus temas, nas suas abordagens. Eu acho que a gente é muito eclético desde sempre, porque eu acho que a gente tem muita influência de aquela coisa, né? Por exemplo, se você pegar o italiano americano, ele se sente primeiro americano e depois italiano. Aqui é o contrário, né? O italiano brasileiro, pelo menos era assim. Hoje em dia isso deu uma dissolvida, mas a gente tem uma influência grande europeia, temos uma influência grande japonesa. Então, quer dizer, nada aqui, o Brasil não é... Nada é totalmente inédito do Brasil, porque tudo já chegou aqui um pouco, né? A gente sempre teve um pouco de influência da banda desenhada francesa. A gente teve um momento ali onde, isso para quem é mais velho vai lembrar da LPM, a LPM lançando álbuns do Will Eisner, do Spirit a rodo no Brasil, muito tempo atrás, e aí esses livros, eles circularam durante décadas, assim. Então o Will Eisner não era um autor desconhecido que precisava ser redescoberto, ele era um cara que tiraram na década de 60, mas na década de 80 ele estava presente no que estava sendo feito no Brasil. Você tem os movimentos internos aqui, né, da revista Cripta, que veio para substituir a falta dos gibis de terror importados americanos, quando pararam de ser publicados lá, eles começaram a ser feitos aqui, ser feitos na Argentina. Aí a coisa do quadrinho erótico, e aí a grande vocação, talvez, do quadrinho brasileiro, que aí é uma coisa que teve o seu momento muito grande, hoje em dia virou mais para tira, mas que é o quadrinho de humor, né? Acho que a coisa brasileira é o avacalho, né? Então tem essa coisa do humor muito forte. Ô Danilo, não estava na pauta aqui, mas você falou do Necronauta, e daí eu queria perguntar se você não tem vontade de retomar o personagem em algum momento, se você tem saudade de trabalhar com ele. Não, eu tenho. Porque eu gostava pra caralho do Necronauta, e acho que hoje em dia, eu acho que ele funcionaria ainda melhor do que funcionou há alguns anos atrás, cara. Então, isso para mim é uma dificuldade. 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu comecei a entender o mercado, e era outro mercado. Hoje em dia eu assisto teu canal, eu assisto o Quadrinho na Sarjeta, o Dois Quadrinhos, o Universo. Eu não entendo hoje o mercado. Eu não sei o que o mercado, o que faria sucesso no mercado, sabe? Eu me pauto meio pelo que eu quero fazer e vou embora. O Necronauta é uma vontade, sempre tenho essa vontade de voltar no Necronauta. Às vezes eu tenho a vontade de fazer talvez um adendo para o Bando de Dois, uma história que expanda um pouco. Nada está abandonado para aquilo está fechado, eu nunca mais vou voltar naquele assunto, né? Mesmo o Shiro, o Love Kills, tudo isso eu posso revisitar, eu tenho vontade de revisitar, mas o Necronauta é muito específico, porque o Necronauta ele foi meio episódico, né? Então caberia muito fácil fazer um volume 3 do Necronauta, mas aí eu não sei, porque você tem que, como eu falei, né, fazer quadrinhos é uma coisa meio... Não, mas pense com carinho que é alguma coisa que até gostaria. Acho que caberia no nosso catálogo. Mas olha só, agora que você falou do Love Kill, Samurai Shiro, você mencionou isso aí, eu queria perguntar uma coisa para você, né? Porque você já publicou quadrinho super-herói com Necronauta, quadrinho de faroeste, né? Quadrinho com uma pegada mais oriental, gibi de vampiro, né? O Love Kills. E agora você está de volta, né, com esse quadrinho, que é uma aventura barra fantasia barra ficção científica. Essa mudança de estilos, ela é proposital? Assim, o proposital
Mas também é uma coisa assim, são os meus interesses, são as coisas que eu cresci lendo, então eu estou fazendo um pouquinho de cada um deles, né? Então, eu estou fazendo meu quadrinho de super-herói, diga. Não, é porque, assim, eu só pergunto isso porque tem muito autor que, quando vê alguma coisa que funciona, fica naquilo. Você, por exemplo, o Bando de Dois funcionou muito bem. Você foi premiado com aquilo e tudo. Foi o gibi, eu acho que, antes do. Tirando o Astronauta, que o Astronauta é um caso, né, completamente à parte. Sim. Mas falando aqui das suas obras autorais, eu acho que o Bando de Dois foi aquilo que te projetou. Seria muito fácil para alguns autores de se manter naquilo. Eita, isso aqui funcionou, vamos continuar fazendo isso. E você não. Eu vejo você, né, indo por todos esses caminhos e fazendo tudo muito bem. Então, eu queria, assim, entender o porquê, né? Se você faz isso de forma consciente. Eu não, consciente mas também porque o que acontece, assim, quando eu estou no final de um projeto, putz, eu desenhei lá 200 páginas de terror ou de policial mais realista. Quando eu estou no final disso, eu não quero mais desenhar aquilo, sabe? Rolou exorcismo naquela vontade, eu quero partir para outro assunto, né? Tem muita gente que, assim, o cara gosta de fazer aquilo, o cara, ele é fiel até aquela mesma voz, assim. O Rob Liefeld aí, bicho, o cara tá há 30 anos só fazendo aquelas capas cebosas, é a mesma coisa, bicho, eu vejo a capa que ele bota, eu sigo lá no Twitter, toda capa é igual faz 30 Sim. anos, velho, o cara não enjoa daquela porra. Mas é que ali também, acho que eu não sou do pessoal que gostava de Image, né? Quando a Image apareceu, tem eu pulei. certeza? Você não gostava de Image? Não, eu não colecionei Image. Eu fui para Dark Horse, que estava começando a publicar, trazer mangá para os Estados Unidos, que é o que hoje é o mercado americano, é mangá, né? Quem vende pesado lá é isso. Mas eu não sei, assim, do caso específico do Ifan, ele tem um mérito, ele atirou para tudo quanto é lado e ele fez 2 ou 3 licenças que são bilionárias hoje em dia, né? Mas, assim, muito também porque quem veio depois para escrever o Deadpool falou assim, isso aqui é tão idiota que eu vou ter que me divertir para fazer isso aqui, porque aquele cara que inventou, assim, ele inventou levando a sério. Mas vou escrever como se fosse idiota, e aí que quadrinhos americanos têm essa coisa, né? Ele não é exatamente autoral, então ele é feito em colaboração. Essas colaborações, às vezes, são as colaborações de 50 anos entre 50 escritores diferentes. Então, o personagem vai agregando, né, coisas no meio do caminho que se fosse só um autor, ele não teria interessante. colocado. Inclusive, Né? eu vou pegar o gancho disso aí que você falou e fazer uma pergunta que estava aqui na minha pauta, né? Que você ultimamente tem feito muita coisa para Marvel, né? Então, qual é a diferença entre esse work for hire, né? Esse trabalho que você faz para os Estados Unidos? Qual a diferença disso para os trabalhos que você faz para a MSP e os seus autorais? Ou não tem diferença? Não, tem muita diferença, porque quando eu estou fazendo para a Marvel, basicamente eu não estou escrevendo nada. Então, eu estou recebendo os roteiros. E aí, assim, eu me foco na arte, eu me foco no tempo de produção, porque também a Marvel me passa muita coisa com prazo estourado, assim, então tem que, sabe, focar e fazer, entregar e tudo mais. E solução de layout. Então, assim, porque quando o roteirista te passa, você sabe, assim, dá para você perceber, esse roteirista, ele visualiza, esse roteirista não visualiza. Se você recebe um roteiro de um cara que não visualiza, de cara você fala assim, putz, eu vou ter que achar soluções aqui, eu vou ter que contornar, que não é necessariamente ruim, eu sempre falo isso em qualquer entrevista que eu falo, que assim, esses problemas, esses becos sem saída que às vezes você se coloca ou te colocam de uma forma ou de outra, eles te obrigam a ser criativo, né? Porque você trabalhar na sua zona de conforto, e acho que até por isso que também a sua outra pergunta sobre eu querer trabalhar em um monte de coisa também tem um pouco disso, assim, eu quero me colocar nessas enrascadas para aprender alguma coisa. E aí, quando você chega e recebe um roteiro do cara que ele não visualiza o que ele está pedindo, eu já fiz página com 12 quadros, sabe?
Você fala assim, 12 quadros, 12 quadros com bastante fala, né? Uhum. Então, assim, você fala assim, bom, o cara, ele sabe o que ele quer aqui, mas ele não visualizou essa página pronta aqui na cabeça dele, não tem ideia. Então, é um outro tipo de desafio, né? É você pegar e trabalhar em colaboração com um outro roteirista, você fica um pouquinho mais na sua caixinha, você pode ficar mais tranquilo ali, porque não a desobrigação de pensar no roteiro é, é uma coisa que, assim, facilita muito a tua vida. O roteiro é uma coisa, assim, que uma etapa, assim, complexa da produção, né? Na Então, Marvel, trabalhar... não, Diga. desculpa te cortar, mas eu queria te perguntar se na Marvel existe espaço, se existe uma certa flexibilidade para você dar sugestão. Às vezes, olha, aqui podia mudar, sei lá, você tem uma margem para trazer alguma sugestão para melhorar a história, ou você é obrigado a ficar ali na sua caixinha e você só faz o que te mandam e foda-se? Bom, como que eu explico isso? Tem, mas é assim, não no cerne do roteiro. Eu nunca me atrevi a sugerir o cerne do roteiro, mas assim, mais numa coisa página a página, sabe? Aqui, se eu fizer desse jeito, eu conto melhor a história assim. Aí eu mando para eles e tudo mais, e eles são super abertos. E geralmente o próprio roteirista também é super aberto a isso. Uhum. Às vezes o cara tem uma coisa que assim, não, eu Tem uma pensei visão. nessa, tem uma visão, e aí é uma visão específica de uma coisa assim que eu até falo assim, não, narrativamente a melhor solução é essa, mas o cara quer ver desse jeito, né? Em detrimento talvez da narrativa, ele prefere isso, ou em detrimento de você ter um quadro mais interessante, uma cena mais interessante. Mas geralmente eles são muito abertos, assim, porque você tem que se despir um pouco dessa Das suas vaidades, das né? suas vaidades quando você está fazendo 20 páginas por mês, né? Então todo mundo ali sabe do desafio de você entregar 20 páginas por mês. Então, assim, é uma coisa que até assim, e eu não sou contra esse formato no mercado americano, mas eu acho que hoje em dia ele degringolou um pouco, assim, sabe? Eu acho que ó, até um tempo recente, um pouco tempo atrás, e eu acho que isso vem até com uma piora dos pagamentos, sabe? Acho que as pessoas estão pagando pior do que pagavam antes no mercado americano, então você perdeu, assim, tem grandes talentos que não estão mais trabalhando no mercado americano e estão sendo substituídos por pessoas que aceitam receber um pouco menos. É aquela coisa, uberização geral do trabalho universal. E eu acho que esse formato americano de produção, uma sequência terrível, assim, ele gera algumas coisas fantásticas, mas ele tem o seu preço, né? Não tô entendendo. Então, acho que assim, todo mundo que trabalha acaba entendendo isso. Fala assim, não, eu não vou ficar criando encrenca para todo mundo aqui, sugerindo 200 coisas, e aí também o cara vai falar assim, não, mas se ficou melhor assim, eu também não vou ficar batendo pé, porque bola para frente, deixa o cara sugerir, vamos fazer, sabe? Ô Danilo, e ainda falando sobre Marvel, que não estava nem na pauta aqui, mas você começa a falar, eu fico curioso. Já te sugeriram alguma série regular na Marvel? Porque, na minha opinião, você é melhor do que 95% dos desenhos que estão atuando lá na Marvel hoje. E o que é que tá faltando para você ter uma série regular lá dentro? Bom, é assim, na verdade, eu Você sempre me quer, coloco... a primeira pergunta, você quer uma série regular? Você gostaria de ter isso, uma série regular Olha, na hoje Marvel? em dia eu faria, sabe? Eu tenho outras coisas que eu estou fazendo agora que não me permitem. Então, quer dizer, você tem que montar o teu... Você é quadrinista, então, assim, você é o mais solto das profissões que tem, é a tua, sabe? Então, você pega o que aparece, sabe? Hoje, eu tenho projetos que vão me ocupar, mas se eu não tivesse esses projetos, a minha opção seria essa. Até hoje, eu me vendi para o mercado americano, meu agente, que é o Gil Prado,
Eu sempre conversei com ele para a gente pegar coisas curtas, coisas que eu enxergue o final, para eu ter possibilidade de aí parar tudo para fazer um astronauta, parar tudo para fazer um curso, parar tudo. Mas assim, se falasse assim, não, mas você topa fazer um ano de personagem X? Depende um pouco do personagem, mas eu pegaria para fazer, assim, sabe? Eu não teria problema. Se tivesse, inclusive, a oportunidade, de repente, né? Vamos fazer isso, mas me deixa escrever um anual, me deixa escrever alguma coisa, também seria legal, né? Mas eu acho que hoje em dia o mercado americano. A verdade é a seguinte: a gente fala, eu sei do mercado americano porque eu produzo, não porque eu consumo, né? Tem um ou outro cara do mercado americano que eu curto e tudo mais, mas eu não compro mais nos volumes, né? Então a gente fala meio que sabendo por dentro, mas eu acho que está muito desplanejado, desestruturado o perfil editorial do mercado americano. Eu antevejo que assim que talvez tenha alguma coisa para acontecer, assim, em termos com certeza, tem alguma alguém coisa... vai se aproveitar desse momento para falar assim, eu vou inserir alguma novidade aqui, né? Verdade, verdade. A gente não sabe o que é ainda, mas com certeza tem alguma coisa cozinhando aí que vai acontecer daqui a pouco tempo, que tá tudo muito desestruturado ainda, sabe? Acho que com o Covid mudou muita coisa, questão de distribuição, questão de... tá realmente desorganizado, então acho que alguma coisa vai acontecer em breve. E se você pudesse escolher um personagem aí, qual seria? Ó, Johnny Blaze, Motoqueiro Fantasma, Quarteto Fantástico, acho que esses dois são fáceis, assim, de escolher, bom, sabe? muito bom. Mas tem muita coisa, cara, tem muito personagem legal. Então você que está assistindo aí a live, por favor, você já começa a mandar e-mail para Marvel, assim, queremos Danilo Beirute no Quarteto Fantástico, ia ser foda, hein? Dá uma... É uma responsa. Assim, tem uns, por exemplo, que eu tenho um bloqueio. Eu já fiz uma história do Demolidor que, assim, foi terrível fazer. Sério? Porque... Desenhei, né? Só desenhei. Quando eu perguntei para você, eu achava que você diria alguma coisa como Demolidor, tá ligado? Não, é terrível, porque o Demolidor eu sinto, assim, muita responsabilidade, porque foi uma das coisas, assim, que naquele momento de explodir a mente, você fala assim, caralho, agora sim, aqui eu tinha visto pedaço disso aqui no trabalho de 200 pessoas, mas o cara botou tudo junto, né? Então, porque no Demolidor você vê assim, tem um pouco do Spirit, do Eisner, você tem um pouco de várias coisas, e aí o cara juntou tudo numa só história e falou assim, porra, e tem um cara vestido de demônio, e tem ninja, caralho, assim, e aí ali para mim é uma das coisas assim, foi um dos momentos fundamentais assim da minha formação como artista. Então você tem um pouco de medo, então teria um pouco de medo de tocar nisso, né? Eu acho que tem umas coisas que são responsa, sabe? Ou, por exemplo, você vê assim, quando tem os caras que fazem o Batman. E aí o cara faz o Batman, e fazer o Batman é uma puta responsabilidade. E tem os caras que fazem o Batman, eles fazem o Batman tradicional ali, mas tem cara que quer deixar a marca no Batman, então, né, o tamanho da orelha do Batman, quantos metros tem? Então, segundo o Frank Miller é desse tamanho. Segundo o Kelly Jones é desse tamanho assim, né? Exatamente. Né? Então, você pegar o Bernie Wrightson é outro que faz super orelha e tudo mais. Não, mas é azul, é preto. Então, assim, os caras tentam botar a marca, mas eu nunca fiquei feliz com um desenho. Não, eu fazer um desenho do Batman, eu nunca fiquei feliz com nenhum desenho do Batman que eu fiz. Eu nunca acho que eu achei o meu Batman, sabe? E o pior, assim, né? Conforme eu vou ficando velho, assim, cada vez mais o meu Batman ele tem mais influência do Adam West do que do Cavaleiro das Trevas, assim. Né? Segundo o Rogério de Campos, o único Batman bom é o do Adam West. É um ponto. Olha só, vamos voltar aqui para o nosso curso, porque a gente acabou descambando para o gibi de hominho, o gibi de boneco, e eu quero falar sobre coisas sérias agora, tá? Para sério. Então, olha só, o curso. Essa é a primeira vez que você trabalhou com um... Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi a primeira vez que você trabalhou com um personagem antropomorfizado, correto? Sim. Então eu queria saber o que te inspirou, né? E quais foram os principais desafios que você encontrou trabalhando com um personagem antropomorfizado. O desafio
ó, óbvio, né? O Corso é a história de uma ficção científica barra fantasia, que aí também acho que talvez esse seja o elemento em comum, né? Voltando um pouco para uma outra pergunta sua, né? Porque eu faço super-herói, faço terror e tudo mais, mas acho que no final das contas o elemento comum é aventura. E acho que o Corso é muito nessa, assim, ele segue muito essa trilha da aventura, né? Uhum. E óbvio, né? É um piloto de nave espacial que é um cachorro, então óbvio na história vão ter uns gatos, né? O desafio, acho que a coisa mais difícil foi chegar na solução de desenho para os gatos, para mim, sabe? O Corso, assim, ele é um personagem que eu inventei durante um almoço 20 anos atrás, e desenhando, rabiscando ali, pum, saiu, assim, sabe? Eu falei assim, pô, saiu meio feito, assim, sabe? Eu já era muito parecido com o que veio a ser agora. Cara, as referências tem desde Tio Patinhas, Bonnie, um desenho animado que eu não sei se alguém vai lembrar, chamado Danger Mouse, que era um rato, que era um espião, e essa coisa que formou muito a primeira leitura assim minha de quadrinhos de aventura. Acho que tem uma coisa assim que também é uma influência forte do Asterix. Antigamente a gente tinha uma dificuldade de ter material, né? Eu tenho 47 anos, não tinham Comic Zones e 200 outras editoras lançando tudo que tem, né? E ainda assim, né? Você está lançando 2 por mês, e ainda assim tem uma fila gigantesca de coisa para ser lançada. Exato. Então, quer dizer, mas hoje em dia você tem muito acesso. E se não for o físico, você tem acesso pela internet, você fica sabendo pelo menos que existe, né? Antigamente era assim, cara, se a gente tinha uma revista Fangoria, nossa, essa revista Fangoria ficava gasta, porque você via tudo que tinha lá, né? Eu estava vendo... tem um canal chamado o Kayfabe, né? Que eles estavam vendo o Robocop versus Exterminador Futuro do Frank Miller com o Walter Simonson, eles falando assim, como que ele fez aqui para fazer esses Exterminadores do Futuro? Ele devia ter umas 20 Fangoria para ficar olhando os detalhes, porque antigamente era ridículo assim, né, cara? Se você tinha uma referência do negócio, se não tinha de costas, as costas iam ser sempre inventadas, porque você não sabia como era. Mas, enfim, da minha época, a gente tinha pouco material para referência, referência para ler, para consumir, vamos dizer assim. Então, esses materiais, eles marcaram muito, assim, sabe? Asterix, eu não li uma vez cada Asterix, eu li 5 vezes cada Asterix, sabe? E depois que você lia, você folhava, você olhava o javalizinho, sabe? Aquela coisa, o jeito que ele desenhava os arbustos, o jeito que ele desenhava o nariz dos personagens, você vivia muito naquilo. Engraçado que hoje em dia esse consumo, eu acho que ele mudou um pouco, a gente é um pouco mais superficial no consumo, né? Porque você lê, às vezes até você lê para poder ler o próximo, né? Então tem um lado positivo, né? De fato, tem um lado positivo nessa escassez de material que você tinha há 20, 30 anos atrás, que era, né? Quando você tinha alguma coisa, você ia, né, consumir, você espremer aquilo até onde você... E hoje em dia, eu mesmo sou assim, sabe? Eu tô lendo aqui um livro, cheguei na metade, já recebi um outro, e daí eu já começo a ler o outro, já deixei aquele pela metade, e é assim, sabe? Minha vida são livros inacabados, e acredito que é de muitas outras pessoas, então... e não tem jeito, né? Não tem jeito, porque, assim, se hoje você parasse de produzir quadrinhos, você começar a reimprimir as coisas que tem, você não termina nunca, sabe? Porque é muito material, né? Eu acho que talvez o que está faltando hoje em dia é inventar um novo gênero, sabe? Porque, tipo, você já tem super-heróis, você já tem isso, tem aquilo, sabe? A gente precisa inventar um novo gênero para conseguir gerar novidade, às vezes, sabe? Porque eu acho que também tem um pouco disso, assim, tem as coisas que às vezes você
você percebe que você está lendo de novo aquela mesma história que você já leu na mão de outros personagens, de outros autores e tudo mais. Eu Acho também que dá percebo mais muito essa notada, né? reciclagem de conceitos, né? Ad infinito. O pessoal não para de fazer as mesmas coisas. Tá meio chato até. E não somente nos quadrinhos, né? No cinema, tá foda. Ô Danilo, algumas pessoas que viram Corso, assim, Já sei qual é a pergunta. visualmente, né? Eles acham que o quadrinho tem uma pegada de mangá. O Ferrez, quando eu mostrei para ele pela primeira vez o Corso, né, lá no início do projeto, ele viu assim, cara, isso aqui parece mangá, velho. Foi a primeira reação dele. Então, eu queria saber se você concorda com isso. Primeiro, se você lê mangá, né? E se os quadrinhos japoneses, eles exercem algum tipo de influência para você. Porque a gente sabe que você é cria aí dos quadrinhos franco-belga, né? Disney, quadrinho americano, e os mangás eles chegaram um pouco mais tarde na tua vida, né? Uhum. Mas eles tiveram algum impacto e eles têm um impacto na arte que você faz ou essa coisa mangá que aparece no curso é apenas uma coincidência? O mangá que eu leio, ele é um mangá mais quadrinho, assim, sabe? Ele não entra muito nessa vertente mais do que você identifica como mangá tradicional, né? Eu li muito Otomo, eu li Lobo Solitário mais de uma vez, a coleção inteira. Eu estou checando aqui na minha prateleira o que eu tenho. Tezuka, eu acho assim, Tezuka é obrigatório, assim, tem que dar uma olhada. Alita, a série original, né, do Alita, eu acho fantástico. Mas esses quadrinhos todos que eu estou citando, eu não acho que eles tenham a cara especificamente mangá. Mangá. Eles Aquele são mangá definitivamente... estereotipado, né, que a gente... eu entendo o que você quer dizer. Ele não tem a cara do mangá mensal, mais ou menos. Acho que é mais ou menos isso. Apesar de algumas dessas coisas foram publicadas porque mensalmente não e tudo mais. não são os shonen, né? Os shonen que a gente geralmente conhece. Isso. Então, eles, para mim, assim, eu não enxergo, por exemplo, tirando as linhas de velocidade, alguma outra coisa assim, que eu coloco no meu material, mas eu não enxergo, por exemplo, no Battle Age ou Alita, nada muito especificamente mangá, talvez uma coisa ou outra, como essas linhas de velocidade, ou então o mangá ele dá espaço para o silêncio, que eu acho que isso talvez seja uma característica que se encontra um pouco no material europeu e um pouco no material japonês. O material americano já é mais raro de você deixar o silêncio falar e deixar os personagens transpirarem as emoções deles pela expressão, pela postura e tudo mais. Mas tem referência, tem influência. Agora, não tem uma vontade explícita de fazer um mangá, e eu acho que talvez isso venha muito da coisa de preto e branco e Halftone, sabe? As pessoas reticulazinhas dão... preto e branco, Halftone, as linhas de movimento, aquele... né? E talvez acho que um pouco... enquadramento também, o enquadramento, tem umas páginas que você usa aqueles enquadramentos assim, eu acho que tem uns enquadramentos... Não é enquadramento, porra, a diagramação, a forma como você diagrama a página, eu acho que às vezes lembra um pouco o mangá também, né? Mas acho que nisso é porque o mangá, eles obedecem menos regras do que o... Tem uma coisa que é assim, o álbum europeu, eles querem botar 2 páginas em uma, na verdade, né? Então, você pega o quadrinho europeu mais tradicional, tem muito quadro por página. E aí o americano tem aquela coisa do grid Jack Kirby de 6 quadros por página e tudo mais, é um pouquinho mais durinho, depois vai soltando, mas ele se ele precisar, ele volta no seu tradicional, né? E o mangá, ele assim, é engraçado, a DC fez muito uso disso, sei lá, 10 anos atrás começou a ser muito usado na DC a diagramação de quadrinho com borda diagonal, quadrinho com formato bizarro. E o mangá já fazia isso há 1000 anos, e para eles era assim, não, é assim que você resolve, porque senão o cara não vai ler na ordem certa, e é isso, então eu vou fazer assim, não, mas eu quero que apareça essa lança, enfim. Então, assim, eu não acho que tem nada especificamente mangá ali que você fale assim,
não tem a intenção, mas é parte, assim, eu tento usar todo o vocabulário de quadrinhos, e parte desse vocabulário foi desenvolvido no Japão, parte dele foi desenvolvido nos Estados Unidos. Do mesmo jeito que você estava falando, né, dos quadros verticais, tem página que eu falo assim, eu quero fazer essa página só com quadro vertical. E eu quero fazer com 5 quadros verticais, quer dizer, é um negócio bem fininho, assim, né? Agora, tem horas que eu uso só quadro horizontal, que vira quase um storyboard, e isso eu vejo muito mais, por exemplo, uma coisa mais americana, sabe? Que tem uma coisa, assim, de... O mangá, assim, ele estabelece o... Eu estou generalizando bastante, mas, enfim, o mangá, ele gosta de estabelecer onde a ação acontece e esquecer onde ela acontece no resto do gibi inteiro, né? Assim, no começo da ação você sabe o que está acontecendo, depois ele para de desenhar os cenários e fala assim, não, foda-se, agora eles estão lutando. E é isso, né? Mas, enfim, eu tento pegar um pouco de tudo. Então, assim, algumas pessoas vão identificar mangá, algumas pessoas vão identificar uma influência europeia dessa coisa do Asterix, da coisa mais, né, O Asterix tem essa coisa, assim, que as páginas, os desenhos parecem que são dioramas, né, porque parece tudo uma miniaturazinha muito bem montada, assim, né, aquela coisa de trenzinho elétrico, assim. Ô Danilo, já que você falou de processo, eu queria entender um pouquinho o seu, né? Principalmente no que diz respeito aos seus quadrinhos autorais. Como é que você trabalha? Você faz um roteiro antes? Tipo, porque tem uns caras que, assim, mesmo autores completos como você que escrevem desenho, né? Mas tem caras que eles fazem tudo muito bem organizado. Então eles vão fazer o roteiro lá com os diálogos já bonitinho, né? Página por página. Ou você já começa desenhando, você esboça no lápis, ou você já faz direto no digital. Como é que você organiza aí o seu trabalho? Tem um pouco de tudo, né? Mas se eu for te falar assim, como que é a base, assim, quando eu começo a fazer, quando eu resolvo fazer direito, né? Eu não quero saber como é que se faz direito, eu quero saber como é que você faz. Não, quando mas eu tô falando quando eu resolvo fazer direito, né? Mas é assim, por exemplo, vou pegar muito por exemplo, o Astronauta, onde é um caso diferente, é um autoral, mas é um autoral que eu preciso explicar para o editor o que diabo eu estou fazendo, né? Então, assim, então o que eu faço, assim? Eu cozinho muito a ideia na cabeça, eu rascunho algumas coisas, desenhar ajuda meio que você entender o que você quer fazer e dar umas pistas, assim, do que seria legal mostrar, então o que você tem que colocar no roteiro de uma forma ou de outra. Aí eu começo a estruturar ele como se fosse uma imagem que vai ganhando foco. Então, a partir de um certo momento, você começa a entender que aquela imagem é um bicho. Daí depois você vê um bicho, mas esse bicho é um cachorro. Esse cachorro, que cachorro é? É um dálmata. Um dálmata fazendo o quê? Então você vai meio que ganhando foco. Então o que eu faço é assim, eu abro, é horroroso isso, eu abro um Excel e eu começo a escrever nas células do Excel as coisas que eu sei que a história tem que ter. Então, tem que ter isso, eu quero que tenha essa cena, eu quero... Aí, depois desse Excel, eu olho o que eu escrevi em cada uma das células, cada célula é uma coisa, e eu coloco numa ordem temporal isso, né? E aí, depois disso, eu falo assim, bom, mas para daqui para cá, o que eu tenho que fazer? Aí eu começo a preencher essas sublacunas, né? Mas eu achei essa analogia que você fez de uma coisa desfocada e que vai tomando foco, achei muito boa, porque realmente é isso que eu percebi no curso, né? Sobretudo quando a gente começou a fazer as capas, que daí tipo, é aquele rascunho geral, e que daí, não, muda aqui, e de repente a coisa vai... sabe? Eu achei essa... E vai fechando naquela solução correta, né? Exato, muito bom. Mas é isso, é que você tem que se dar um pouco de liberdade no começo. Então, por exemplo, nessas caixas de Excel, às vezes eu falo assim, não, isso aqui tem que acontecer depois. Então, eu só pego aquela célula, passo para baixo, passo uma outra para cima, remonto e rearranjo, né? E isso eu uso, às vezes, até meio descaradamente, assim, a primeira coluna é meio que os momentos da jornada do herói, do Joseph Campbell, assim, sabe, disposto, e aí depois é a minha história, então meio que eu fico tentando achar os momentos da jornada para encaixar ali, né?
Mas depois também a história meio que ganha vida e você tem que começar a abandonar a solução formulaica, porque a história vai pedir as próprias situações dela, né? Entendi. E aí, uma vez feito isso, aí eu começo eu abro as páginas basicamente digitais aqui, que seriam fazer os thumbnails, mas num primeiro momento é assim, essa célula aqui que fala que vai acontecer isso, 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 quantas páginas são? Aí eu começo a alocar as páginas para ver. Você precisa definir quantas páginas aquela situação vai ter antes de você tentar encaixar aquela situação nas páginas, né? Uhum. Por vezes você vai ter que dar um passo para trás e falar assim, não cabe aqui, não, está sobrando. Então vou tirar a página, eu vou colocar a página. E aí a coisa vai ganhando formato. Eu, às vezes, faço também uma outra coisa que é assim, se você pegar o filme Conan, eu gosto muito desse exemplo, porque para mim é muito claro assim. O Conan, tem o filme todo da ação, das espadadas, das flechadas, da perseguição dos lobos, cavalo, caralho. Mas também tem umas horas do filme que o filme para uma pessoa falar com a outra. Então, é o pai do Conan que explica para ele quem é o Kron e que daí tem a charada do aço, qual é a charada do aço, aí o Conan sai para o mundo, e aí o Conan é um mongoloide, depois ele fica mais esperto, e aí ele vai atrás da charada do aço, ele acha que ele sabe qual é a charada do aço, aí ele encontra o Tussadum fala assim, quando eu era moleque idiota que nem você, eu também achei que eu sabia qual era a charada do aço, mas agora eu descobri que, na verdade, a carne é mais forte do que o aço, e não sei o quê, e blá, blá, blá. Então, tem um diálogo que, se você pegar o Conan e falar assim, eu vou pegar só esses diálogos e vou botar do lado, assim, você fala assim, bom, se o Tussadum e o Conan se encontrassem num bar antes do filme e tivessem tido essa conversa, eles não precisavam ter feito o filme, porque eles já iam resolver as opiniões deles nessa conversa. Então, às vezes, eu tento escrever esse diálogo entre os personagens, porque muitas vezes isso é muito... Acontece muito nos quadrinhos de super-herói, né? Ou pelo menos quando é bem feito. Que uma pancadaria em cima de um prédio, na verdade, está resolvendo uma questão ideológica entre os dois personagens, né? Esse personagem tem essa visão de mundo e esse personagem tem essa visão de mundo, e eles vão se espancar para ver qual é a versão melhor de mundo, né? Mas no final tem que ganhar a quem tem razão, né? E que acontece um pouco isso. Então o Batman espancando o Super-Homem no Cavaleiro das Trevas é porque o Batman tem a superioridade do argumento. Não, meu argumento é melhor que o seu, então, apesar de eu ser o Batman, você ser o Super-Homem, eu vou te derrotar porque o meu argumento é mais forte. Né? Então, assim, e aí eu tento meio que, às vezes, escrever esse diálogo para pautar a história, assim. Cara, pela forma que você fala, eu constato que você é muito pragmático. Você é muito direto. Eu não sei se isso é influência, você vai me confirmar, se isso é influência um pouco do seu trabalho como publicitário, né? Porque o cara que trabalha em agência, né? E você trabalhou quanto tempo em agência? Mais de 10 anos, né? Sim. A gente não tem muito tempo de ficar com a visão artística e... Não, você tem que sentar e você tem que fazer. O que é que você precisa fazer? Você tem que fazer isso, tem que fazer bem feito, tem que fazer rápido. Então você tem que fazer alguma coisa que te agrade enquanto artista, mas também tem que atender a uma solicitação do cliente, né? Que no caso aqui são os leitores. Então eu vejo muitas abordagens no seu trabalho. Você é um cara muito pragmático, é praticamente o pedreiro dos quadrinhos, sabe? O cara que sente, faz e, sabe? Eu acho isso muito foda, assim, na forma como você trabalha. Isso vem muito também, assim, os caras que para mim são a base do trabalho que eu faço, assim, para mim, eu busco muita inspiração num Jack Davis, num Jack Kirby, desses caras das antigas, o próprio Will Eisner, e esses caras... Eram realmente operários, esses caras aí, viu? Exatamente, eles eram caras que, assim, eles não choravam para fazer uma página, eles faziam. E aí tem uma frase do Dave Sim, que é o cara dos cérebros, que ele fala assim, você vai fazer 1000 páginas ruins antes de fazer uma página boa. E meio que assim, eu aprendo assim, mas eu acho que é muito do temperamento. Tem gente que vai falar assim, não, se eu sentar aqui
e pensar durante 2 horas, e sofrer, e refletir e tudo mais. Uma hora eu vou sentar, e quando eu tiver vontade de desenhar, aí o desenho vai se realizar e vai ficar perfeito. Para mim, não é assim. Para mim, assim, eu desenho, deu errado, eu apago, eu desenho, dá errado, eu desenho, eu aprendo, e aí da próxima vez eu tento fazer melhor, e é meio que é a lógica muito desses caras do mercado americano, que eles falavam assim, né? Você fica bom, daí depois você fica bom, você fica rápido, depois você fica rápido e bom. E eu tenho uma ansiedade de produzir, assim, eu tenho uma necessidade de produzir. Então, por outro lado, também, assim, só para um adendo, na publicidade tem muita gente que também fica fazendo firula pro caralho e não tem nenhum pragmatismo e fica só, mas eu não sei se eu puxar esse tom do magenta, lá. Porque eu trabalhei como ilustrador, eu sei o lado... Quando o diretor de arte é o cliente, ele se revela pelo que ele realmente é, entendeu? Mas, assim, eu tento ser pragmático, eu tenho uma ambição de produzir muito. Eu acho assim, Até eu não pela vou própria ficar... lógica, até pela própria lógica econômica, né, dos quadrinhos. Você não, se você quiser viver disso, como é o seu caso, você precisa produzir. Então não tem tempo de ficar esperando a inspiração baixar para você fazer a página perfeita. Não, tem que estar ali fazendo tem gente que consegue funcionar assim. Eu não consigo. O meu modo de ser é outro. E eu também, assim, eu sou muito crítico do meu próprio trabalho. E eu já entendi que, assim, eu vou ter que fazer algumas coisas que eu não fique 100% satisfeito, mas que elas vão sair na rua e as pessoas vão ver, porque também o quadrinho só existe a hora que ele sai na rua. Então eu não vou ficar sentado em cima de uma HQ durante 3 anos. Até porque eu me canso do material durante todo esse tempo. Então, assim, eu sei dizer o que eu aprendi fazendo cada uma das HQs que eu fiz, sabe? E elas servem para também isso, né? Para aprender. Porque, assim, voltando àquela história do mercado americano, né? Você tinha uma estrutura que permitia muito a passagem, apesar de que é uma fantasia essa coisa do bullpen, né? De que todos os desenhistas, todos os roteiristas se encontravam no mercado americano para desenhar dentro do escritório da Marvel. Isso é uma fantasia, mas ainda assim você tinha uma passagem de conhecimento muito grande entre editores, escritores e artistas, que meio que, assim, a gente no Brasil tem muito menos a chance disso. Na Europa, né, a gente estava conversando ontem, né, sobre isso, sobre o quão incrível era a Metal Hurlan e o quanto o editor falava assim, agora eu preciso de roteiro, porque... Verdade. Né, porque, assim, você tem o mercado, por exemplo, o mercado argentino é um mercado que teve grandes roteiristas, né? E eles formaram grandes roteiristas, né? Você tem uma passagem de conhecimento. Acho que como aqui a gente teve uma lacuna, assim, né? Eu cresci lendo Chiclete com Banana e Revista Circo, mas eu não veredei para esse caminho do humor, né? Mas ali eu aprendi muito, mas depois essas revistas desapareceram e a gente passou muito tempo onde o mercado brasileiro ficou desativado, né? Aí, lá atrás, né, 10 anos atrás, quando eu estava começando, as coisas estavam começando a se mover um pouco mais, né? Você tinha o Quarto Mundo, tinha os Gêmeos, que já estavam fazendo já há algum tempo naquele momento ali, e aí começou a estourar e aparecer muita gente, e aí você tem meio que a cena que você tem hoje, né? Apesar de que também eu acho que essa cena que você tem hoje, muito do pessoal que estava começando lá 10 anos atrás, já tomou outros rumos para fazer outras coisas. O que eu ia te perguntar, estava até aqui na pauta, né? Como é que você avalia a cena, né? A produção brasileira hoje? Eu acho que, assim, a produção brasileira, ela precisa de um... Como chama isso? Eletrochoque? Não, tem uma ecologia toda que precisa existir em torno, né? Então você tem que ter... Eu acho que a gente tem, assim, tem canais de YouTube falando de quadrinhos, a gente tem. Então temos essa parte, vamos dizer assim, de jornalismo, assim,
o YouTube está fazendo, acho que talvez hoje em dia, de certa forma, até melhor do que isso podia ser feito com blogs e tudo mais, né? Porque quando eu comecei, era muito o Universo HQ e o blog dos quadrinhos do Paulo Ramos. Né? Acho que hoje em dia você tem talvez uma cobertura até maior de vertentes de consumo de quadrinhos. Você tinha as lojas quando eu comecei, então, assim, lançamento na HQ Mix, lançamento na Comics, era assim, tinha uma certa importância, tinha uma coisa legal, e era um momento de você fazer também o networking, você conhecer quem mais está fazendo e tudo mais. Eu acho que isso faz falta hoje. Pandemia, tá, mas não é só a pandemia, acho que um pouquinho antes da pandemia, isso também já estava se perdendo um pouco. Mas você tinha a CCXP, que era um encontro anual de quadrinistas do Brasil, onde você ia ver o que cada um estava fazendo, que rumo que as coisas estavam tomando, tentando meio que ler ali nas folhas do chá qual que era o futuro dos quadrinhos no Brasil. Isso também, a pandemia zerou isso, eu sinto muita falta disso. E eu acho que hoje em dia, assim, não faltam editoras, sabe? E acho que as editoras procuram projetos, acho que, sabe, você não vai dizer, você pode não querer publicar qualquer coisa que te caia no colo, mas você, Thiago, não vai dizer não para ver um material de um cara que já tem alguma coisa publicada, você sabe que o cara não, esse cara tem um trabalho legal, que eu vou dar uma olhada no que ele tem para me mostrar, sabe? E acho que temos editora a dar com pau. Agora, tem a economia, tem a situação do país, tem o governo, sabe? Isso tudo, a situação enorme da cultura, estamos no fundo da cratera, eu acho que ainda vamos cavar mais vamos cavar mais para baixo antes desse ano terminar, mas quem sabe daqui a pouco a gente fala assim, olha, já estamos tão no fundo que daqui é só para cima, né? Porque chega do outro lado, dá a volta. Mas eu acho que a gente está assim, tinha um ímpeto. Eu participei de uma onda que tinha um certo ímpeto. Esse ímpeto eu senti que ele se perdeu, ele se esvaneceu um pouco. Alguns autores se estabeleceram. Eu sinto que tem gente que se estabeleceu, teve gente que abandonou, falou assim, não, eu fiz o que eu tinha que fazer nos quadrinhos, eu vou partir para outra, fazer outras coisas. E tem gente que está sobrevivendo, assim. Eu acho que, assim, tem um gigante adormecido aí. Não acho que a gente está no melhor momento do quadrinho nacional, não acho que a gente está. Mas eu acho que estamos formando massa crítica para ter uma segunda onda aos moldes do que aconteceu 10 anos atrás. Eu acho que está sendo formado. Eu acho que, assim, o material que está sendo publicado no Brasil é muito bom. Quando você se predispõe a ser quadrinista e predispõe a publicar nesse material, seu material nacional aí, você meio que tem que falar assim, pô, mas que mais que a Comic Zone publica? Putz, precisou, então dá um corre aí, porque eu não posso ser o livro mais safado da Comic Zone. Né? Então, eu acho que temos assim, se as coisas derem certo, tem massa crítica sendo formada para uma próxima explosão de quadrinhos no Brasil, né? Danilo, então, estamos chegando aqui a 1 hora de live. Queria agradecer demais você pela presença. Muito bom sempre falar com você. Gosto de você porque a gente precisa perguntar pouco e você fala pra cacete e sempre fala coisas interessantíssimas. Aprendi demais e continuo aprendendo muito com você, tá certo? Então, queria agradecer dessa vez publicamente pelo trabalho que você fez no curso, tá? É um quadrinho que, como eu disse, vai começar a ser enviado agora no dia 20 para todo mundo que fez a pré-venda. Né? Tenho certeza que todos vocês vão adorar. O link está na descrição, ainda dá para pegar com 30% de desconto, né? E vocês vão ver o trabalho incrível que esse rapaz aqui do lado fez. Beleza? Então, Danilo, diga aí as suas últimas palavras, fala aí das suas redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar para seguir você. Eu quero agradecer ao Thiago, ao Ferrez. Eu acho assim, o curso, ele, de certa forma, ele é um pouco uma aposta, né? Não é assim que eu cheguei para o Thiago com um material que fala assim, esse é o tradicional Danilo que eu sempre faço. Não, ele tem uma situação, e o mercado, você tem que fazer uma leitura do mercado, saber se é a hora. Então, vocês apostaram, acho que o material ficou legal, eu espero que as pessoas
curtam, e acho que assim, você é muito uma dessas forças porque o mercado precisa estar independente da Comic Zone, você é um entusiasta dos quadrinhos no Brasil, sabe? Você comunica isso, e você não se priva, por exemplo, de falar do teu concorrente quando o teu concorrente acerta ou erra, porque, na verdade, assim, estamos todos juntos aí, né? Então, rolou o assunto aí da bolha, né? Então, estamos aí na bolha, né? Talvez a gente vai estourar a bolha ou não vai estourar a bolha. Você acha que a gente deve matar a bolha, Danilo? Eu acho que a gente tem que fazer... A hora que a gente crescer a bolha, até ela englobar tudo, a gente não precisa mais matar a bolha. Mas, de repente, é isso, mas não quero polemizar. Mas eu acho que, assim, de novo, agradeço a vocês porque a gente aposta junto, assim, sabe? A minha preocupação é muito, assim, de saber também se o meu projeto está dando certo para a editora, sabe? Ah, não, com certeza. Já é um sucesso. Já é um sucesso. Beleza, Nilo? Sabe, mas você não falou as suas redes sociais. No Instagram, onde é que a gente encontra? Danilo... Não, no Instagram acho que é Necronauta. Necronauta. Então sigam lá, instagram.com/necronauta. Danilo Beirute. No Twitter é Danilo Beirute. Pronto. Sigam lá o Danilo e leiam o curso. O link é o primeiro na descrição. Dá para pegar com 30% de desconto e ainda tem os bookplates disponíveis. Beleza, pessoal? Uma honra estar lançando o primeiro título nacional. Original 100%. Comic Zone, cara. Que responsabilidade, isso. Viu? Se flopar, eu vou te culpar, viu? Tá certo. Não, mas como eu disse, já é um sucesso. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.